Olá, eu sou a professora Graziela Bardelli e este é o 11º vídeo de uma série sobre o SAEB. Clique no card acima para assistir a playlist completa. O assunto de hoje será a habilidade analisar relações de causa e consequência, encontrada nas matrizes de referência de língua portuguesa e linguagens do SAEB alinhadas à BNCC. Entende-se como causa e consequência todas as relações entre elementos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro. Estabelecer esse nexo constitui um recurso significativo para a apreensão dos sentidos de um texto, principalmente em casos de relações lógicas ou argumentativas. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto base que dá suporte à questão, na qual o aluno é orientado a identificar os elementos que no texto estão na interdependência de causa e consequência. Chegar à resposta correta requer que o aluno leia o enunciado da questão, retome o texto lido, busque a relação entre os elementos solicitados e a identifique. Vejamos 4 exemplos das diferentes maneiras como essa habilidade pode ser avaliada. A raposa e as uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo." Ruth Rocha. Fábula de Esopo. São Paulo, FTD, 1992. O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que A. As uvas ainda estavam verdes. B. A parreira era muito alta. C. A raposa não quis subir na parreira. D. As uvas eram poucas. Para chegar à resposta correta dessa questão, alternativa B, o aluno precisa inferir que a causa de a raposa não conseguir apanhar as uvas é a altura da parreira, visto que ela deu muitos saltos tentando alcançá-las. Vejamos a segunda questão. O quiromante. Há muitos anos atrás, havia um rapaz cigano que nas horas vagas, ficava lendo as linhas das mãos das pessoas. O pai dele, que era muito austero no que dizia respeito à tradição cigana de somente as mulheres lerem as mãos, dizia sempre para ele não fazer isso, que não era ofício de homem, que fosse fazer tachos, tocar música, comerciar cavalos. E o jovem cigano teimava em ser quiromante. Até que um dia ele foi ler a sorte de uma pessoa e quando ela se virou de frente, ele viu, assustado, que ela não tinha mãos. A partir daí, abandonou a quiromancia. Cristina da Costa Pereira. Lendas e Histórias Ciganas. Rio de Janeiro, Imago, 1991. O trecho "a partir daí abandonou a quiromancia" apresenta, com relação ao que foi dito no parágrafo anterior, o sentido de A. Comparação. B. Condição. C. Consequência. D. Finalidade. E. Oposição. Para chegar à resposta correta dessa questão, alternativa C, o aluno precisa relacionar o desfecho da narrativa, na qual o personagem abandona a quiromancia, como consequência ao acontecimento do parágrafo anterior, quando ele se assustou. Vamos à próxima questão. Paebs. Leia o texto abaixo. Bucolismo. Bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve a qualidade ou o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza, característica do arcadismo. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades. Mudava o mundo, modernizavam-se as cidades e, consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem nos prados e nos campos. Os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham preferência pela vida nos campos, próxima à natureza. Disponível em wikipedia.org, Wikibucolismo. Acesso em 6 de abril, 2014. Fragmento. Nesse texto, uma relação de causa e efeito está em A. O caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre, característica do arcadismo. B. Mudava o mundo, consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. C. Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. D. Tinham preferência pela vida nos campos, próxima à natureza. Para chegar à resposta correta dessa questão, o aluno precisa selecionar, dentre as alternativas oferecidas, qual apresenta a relação de causa e consequência utilizada no texto, sendo que a alternativa B demonstra o aumento dos problemas dos conglomerados urbanos como consequência da mudança no mundo. Vejamos a última questão. SAEP. Leia o texto abaixo.
Você sabia que a floresta amazônica não é responsável por grande parte do oxigênio que respiramos? É bem provável que você tenha ouvido por aí: a Amazônia é o pulmão do mundo. Bobagem! Embora as florestas tenham, sim, grande importância na produção do oxigênio, como é o caso da floresta amazônica, o grande pulmão do mundo, para usar a mesma expressão, está nas águas, ou melhor, nos seres que habitam rios e mares. Um bom exemplo são os locais de encontro entre rios e mares, os chamados estuários, ambientes muito ricos em vida. Ali encontram-se as macrófitas aquáticas, plantas que se parecem com o capim terrestre, o fitoplâncton, que são algas microscópicas que vivem próximas às superfícies da água, as plantas herbáceas, que são rasteiras, maleáveis e se parecem com ervas. Pois bem, essas espécies são algumas das grandes produtoras do oxigênio que respiramos e não as enormes árvores das florestas. Quanto menores são os organismos, mais rápido é o seu metabolismo, as reações químicas que ocorrem dentro do corpo. No caso dessas espécies, essas reações estão diretamente ligadas à fotossíntese, processo pelo qual, utilizando-se da luz do sol, os vegetais produzem o seu próprio alimento e liberam oxigênio. Letícia Barbosa Quezado. Ciência Hoje das Crianças, janeiro-fevereiro de 2010. Fragmento. De acordo com esse texto, plantas de rios e mares produzem mais oxigênio porque são A. encontradas próximas às superfícies da água, B. menores e seu metabolismo é mais rápido, C. parecidas com o capim terrestre, D. rasteiras e parecidas com ervas. Para chegar à resposta correta dessa questão, alternativa B, o aluno precisa reconhecer o raciocínio do motivo de serem as plantas de rios e mares os maiores produtores de oxigênio no último parágrafo do texto, no qual se explica ser por causa de seu tamanho. Mais algumas informações. Esse descritor está incluso na habilidade EF 67 LP 37 da BNCC e é similar às seguintes habilidades do SARESP: H19 de 5º ano, H13 de 7º ano e H16 de 9º ano e terceira do ensino médio. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e siga minha playlist com outros vídeos sobre o SAEB. Obrigada por assistir.